Olá pessoal, este é mais um vídeo do canal do Mercedinho e hoje nós vamos completar aquele vídeo que foi apresentado na última vez, que era sobre a saga do Mercedes-Benz Classe A, a história desse carro. Bom, como a gente apresentou no vídeo passado, como foi o desenvolvimento do Mercedes-Benz Classe A, agora vamos contar o que aconteceu depois. Ele foi lançado em março de 97 no Salão de Genebra, com as vendas iniciadas 2 meses depois, e causou uma certa sensação na Europa. Com os seus 3,60 metros de comprimento, era 90 centímetros mais curto que o sedã classe C, que até aquele momento era o menor carro da Mercedes-Benz, e tinha uma altura de 1,59, que superava o classe C por 17 centímetros. E apesar do formato monovolume, sem um capô destacado da carroceria, a arquitetura dele não era de uma minivan, né? Muitos, por exemplo, podem olhar e lembrar o Renault Scenic, que tinha trazido também um aspecto similar. Porque em vez de adicionar a altura nova à cabine, fazendo o Mercedes Classe A se tornar realmente uma minivan, os alemães eles adotaram a construção sanduíche. Eles elevaram o assoalho e criaram 2 assoalhos. O principal objetivo da técnica era criar uma zona de absorção de impactos laterais, mantendo os ocupantes protegidos em uma posição mais alta. Foi possível também programar o conjunto motor-transmissão para que se deslocasse por baixo do carro em caso de colisão frontal, sem atingir os passageiros. E esse não era a única inovação do modelo W168, como era chamado na fábrica, né? O interior era todo modulável. O banco traseiro e até o passageiro da frente podiam ser removidos, deixando o carro com 1, 2, 3, 4 ou 5 lugares. A capacidade de bagagem pulava de 390 litros, indo até 1.340 litros com o banco traseiro rebatido, e a 1.740 litros com a retirada do banco traseiro. A quinta porta, a porta da traseira, né, a tampa traseira, era de plástico, assim como os paralamas dianteiros, que voltavam à forma original depois de pequenas deformações. E os faróis eram de dupla parábola, né, eles tinham tanto um espaço para o farol alto quanto para o farol baixo. No lançamento tinha a versão A140 com motor 1.4 litros e 82 CV de potência, a versão A160 com 1.6 litros e motor de 102 CV de potência, ambas a gasolina, seguidas pela A160 CDI e A170 CDI, 2 turbodiesel de 1.7 litros, um de 60 CV e outro de 90 CV. A transmissão automática foi adicionada em 98 e era mais curta e leve, com 5 marchas na produção mundial. Então era uma transmissão bem diferente da que a Mercedes adotava nos outros carros. Como alternativa foi lançado o sistema AKS, que combinava a embreagem automática, né? Não tinha pedal da embreagem, então as trocas eram feitas apenas desacelerando. Mas aí veio o alce. Não um animal alce, mas o teste de manobras evasivas sem frenagem com carga total no carro, promovido pela revista sueca Teknikers Vald. O Classe A ele acabou capotando, exigindo medidas urgentes da Mercedes, após anunciar a adoção do controle eletrônico de estabilidade e tração de série em todos os carros. Até então, esse controle de estabilidade e tração estava disponível apenas nas versões mais luxuosas da Mercedes. A fábrica também recalibrou as molas e os amortecedores, o que tornou um pouco mais rígida a suspensão, reviu a altura de rodagem e alterou os pneus. E as mudanças foram aplicadas aos 2.600 carros que já tinham sido vendidos. Uma potente versão conceitual apareceu em novembro de 98. Era o A190 Twin, com 2 motores de 1,9 litros, um dianteiro e outro traseiro debaixo do porta-mala,
que juntos somavam 250 CV de potência, tração integral e uma aceleração de 0 a 100 em apenas 5,7 segundos. O estudo também trazia paralamas mais largos e rodas de 18 polegadas e anexos aerodinâmicos, como aerofólio e carenagens. Um desses motores podia equipar o 190 de série, que foi lançado em junho de 99, com 125 CV de potência e num 0 a 100 de apenas 8,8 segundos. E também o Classe A foi estudado para o desenvolvimento de veículos de célula de combustível, que usa hidrogênio para obter eletricidade. Os projetos NECAR, New Electric Car, novo carro elétrico da Mercedes-Benz, surgiram em 1997 com o NECAR 3, que era um Classe A com motor elétrico de 61 CV e uma autonomia de 400 km. O hidrogênio era produzido no carro a partir do metanol. Já o NECAR 4 passava a 75 CV de potência e a 450 km de autonomia e era abastecido com hidrogênio. O NECAR 5 voltava ao sistema do NECAR 3, aquele com a célula à base de metanol, mas integrado ao sanduíche do assoalho, quer dizer que ele não ocupava espaço interno do veículo. Em 2004, a Mercedes colocava 60 unidades da versão F-Cell em teste, em 4 países, com motor elétrico de 88 CV e uma autonomia de 150 km. E como é que foi a história do Classe A no Brasil? Bom, no Brasil ele foi lançado em 1999. O A160 foi o primeiro automóvel fabricado no país pela Mercedes-Benz, que já está no país desde a década de 50 e apenas fez caminhões e ônibus. Ele estreava as versões Classic e Elegance, sendo a Classic a mais simples e a Elegance mais luxuosa, com motor 1.6 litros, 2 válvulas por cilindro, 99 CV de potência. O desenho interno e externo seguia do modelo alemão, embora com alguns opcionais suprimidos, como o teto solar, que não tinha no Brasil, e nem os interiores alegres do modelo europeu, em versões com vermelho, marrom e azul. A versão brasileira foi lançada apenas com interior cinza. A versão Classic ela era simples. Podia vir com ar-condicionado opcional, embora o conteúdo de série era notável, porque ele tinha controle de estabilidade de tração, freios com sistema de antitravamento ABS, assistência adicional em frenagem de emergência e airbags frontais. Entre as conveniências, você poderia ter o ar-condicionado automático, indicador de luz de revisão e troca de óleo, e travamento automático das portas e retrovisor esquerdo biconvexo. Ele conseguia te permitir ter acesso ao ponto cego do espelho. Já o Elegance podia ter esses elementos, mais os bancos e o volante em couro e um toca-CDs para 6 discos, uma disqueteira completa da Mercedes. O motor 1.9 apareceria no ano 2000 com A190, disponível nas mesmas versões. A potência crescia para 125 CV. O Classe A acelerava de 0 a 100 em 9,4 segundos, com a máxima em 190 km por hora, e trazia relações de marcha mais próximas entre si para maior agilidade, sendo a quinta encurtada em até 19%. As alterações de transmissão foram estendidas ao A160, que melhorava a retomada em marchas altas, ao custo de maior consumo de combustível em rodovia. O motor passava a 102 CV de potência. A transmissão automática de 5 marchas chegava no Brasil em 2002, com operação manual, e programa inverno, útil para pisos de baixa aderência, e adaptação do modo de dirigir do motorista. Apesar do prejuízo na aceleração, a aceleração já não era mais tão grande no modelo automático, que o 0 a 100 passava de 9,4 segundos para 10,7 segundos. E acabava até melhorando o consumo em rodovia.
A caixa automática se tornava padrão no A190 Elegance para 2003. O Classic podia ter ambos os motores, tanto o 160 quanto o 190, e mantinha as opções de embreagem automática. Depois disso, o Classe A, em 2004, ganhava repetidores de luzes de direção nos retrovisores, em vez de nos paralamas. E o modelo 2005 tinha novos para-choques. O pequeno Mercedes nacional saía de produção em agosto de 2005, após 63 mil unidades vendidas. Ficou longe do sucesso esperado pela marca. O acumulado de 6 anos não atingiu as 70 mil unidades, que era a meta anual de vendas do carro na América Latina. A parte das questões culturais, o que dificultou as vendas do Classe A foi a fama de manutenção complexa e cara que a Mercedes sempre teve, e também a alta do dólar, que fez com que o custo das peças importadas aumentasse e acabou afetando ao preço final do veículo. Mas o Classe A saiu de linha no Brasil, não no resto do mundo. Em 2004 foi lançado na Europa o Classe A segunda geração, conhecido como W169. Esse carro teve o comprimento aumentado de 3.606 mm para 3.883 mm, ou seja, ficou 18 centímetros maior. E o carro foi concebido de acordo com o conceito da Mercedes Touch and Feel, toque e sim. Com esse conceito, o volante passou a ser multifuncional e a contar com os controles de rádio, telefone e outros sistemas com o toque do polegar do motorista, que não precisava tirar a mão do volante. Também havia um sistema Power Direction que alterava o comportamento do veículo de acordo com a velocidade, e o APS, que era um sistema de navegação fornecido por GPS. A unidade multimídia desse carro podia tocar DVD e também tinha função telefone. O Parktronic fornecia, por meio do sistema de áudio, sinais para indicar o quão distante estava o veículo de obstáculos. E também ele poderia vir com um pacote Light and Vision. Nesse pacote havia um kit de faróis Bichenon e lâmpadas de descarga de gás. E também as luzes em estrada e cruzamento elas poderiam virar de posição para evitar o ofuscamento. O Farol Assist também era um sistema que ligava automaticamente as luzes quando necessário e também vinha equipado com sensor de chuva. Essa segunda geração veio equipada com 7 motores diferentes, 3 movidos a diesel, o A150 CDI, o A170 CDI e o A200 CDI, e 4 a gasolina, o A140, o A160, o A180 e o A200, todos sendo de 4 cilindros com câmbios de 5 ou 6 marchas. E o câmbio automático acabou sendo mudado. Ele era um sistema convencional, passou a ser câmbio de transmissão continuamente variável, o famoso CVT. É interessante que estima-se que a versão W169 dos motores do Classe A tenham tido um aumento de 40% na potência e uma diminuição de 10% no consumo em comparação com os motores da primeira geração. Também o Classe A ganhou uma versão 2 portas, que reforçou a ideia de que ele era, de fato, um hatchback e não uma minivan familiar. A versão com entre-eixos alongados do Classe A, que foi lançada em 2002, proporcionou mais espaço para os ocupantes do banco traseiro e acabou dando origem ao Classe B em 2005. Em 2012, a Mercedes anunciou a segunda geração do Classe B, e 2 anos mais tarde foi lançada a terceira geração do Classe A. O Concept A-Class foi um carro conceito de 3 portas que visualizou o design da terceira geração do Classe A e foi apresentado no Salão de Nova York de 2011. Incluía um motor a gasolina M270 com 4 cilindros e 208 HP de potência. Dessa vez como um hatchback convencional e não mais como um monovolume. Ele tinha o chassi de formato convencional
e o motor transversal sem inclinação, e até teve direito a uma versão esportiva, assinada pela AMG. O modelo sedã de 4 portas do Classe A foi lançado em 2018 no Salão de Pequim. Então, Classe A é um segmento de automóveis da Mercedes que não vai morrer tão cedo. Pois bem, pessoal, essa era a história que eu ia contar do Classe A. Um abraço. Hey, Mercedes. Please speak now. Take me to Merino Beach. Route guidance is starting.